Wireshark Tutorial, aula 2. Bom, nessa aula 2, vamos tratar de alguns conceitos sobre estatísticas e funções básicas de análise de tráfego. Algumas dicas relacionadas a isso, práticas sugeridas e referências bibliográficas. Ao final, vai ser feita uma demonstração com o Wireshark desses conceitos aí apresentados. Então, vamos lá. Então, em relação às estatísticas, né? Então, o uso de estatísticas assim, é fundamental para analisar as condições e as características do tráfego capturado. Então, muita coisa relacionada à extração de informações dos fluxos de pacotes. Então, informações quais? Tamanho dos pacotes, tempo de sessão, largura de banda utilizada, total de bytes. Isso aqui pode ajudar e ajudam bastante na análise inicial. Por exemplo, ao capturar tráfego, vão haver centenas, milhares de fluxos. Quais interessam? Os que têm maior volume de bytes, maior número de pacotes trocados, maior consumo de largura de banda. Isso serve para fazer uma primeira seleção, né? Uma primeira filtragem aí. Então, a opção no menu aqui Statistics, funcionalidade de Capture File Properties. Então, o que tem aqui nessa funcionalidade? Temos dados gerais sobre quando foi feita a captura, se há alguma informação sobre o sistema operacional, isso é possível de editar, se houve algum filtro, se houve perdas de pacotes ao ser capturado, e aí estatísticas de quantidade de pacotes, tempo, pacotes por segundo, tamanho médio de pacotes em bytes, total de bytes, média de bytes por segundo e bits por segundo, e algum comentário aqui. Então essas informações elas são fornecidas, basta abrir aí o arquivo capturado, vai se ter isso, certo? Então é bem simples aí de utilizar. Muito bem. Mas é importante aplicar filtros, né? Para obter estatísticas somente dos fluxos de interesse. Então não tem sentido eu pegar um pacote capturado de milhares de fluxos e analisar a largura de banda média. Não tem lógica, né? Tem se nós selecionarmos alguma característica. Outra coisa importante, observar que os fluxos de rede são quase na totalidade, né, das vezes, salvo algum ataque, né, são bidirecionais. Então, eu tenho envio de pacotes nos dois sentidos, né, upload e download. Isso afeta as estatísticas? Claro. Vamos imaginar que está sendo feito um download aqui. O volume de bytes que eu tenho no sentido de download vai ser muito maior do que no sentido de upload. Certo? Se eu olhar a média de tamanhos de pacotes, se eu fizer uma média aqui, imagine, aqui eu tenho pacotes cheios. Aqui eu tenho pacotes só de confirmação. Certo? Vai ter diferença isso? Claro que vai ter. Então vamos atentar a isso. Bom, então, atenção a isso, né? Da questão do sentido. O valor médio do tamanho de pacotes, perdas, largura de banda, dependerá se o cálculo estiver sendo feito nos dois sentidos do fluxo ou apenas em um dos sentidos. Então, isso é muito importante, certo? Para entender como funciona a rede. Eu vou ter, normalmente, pacotes de confirmação, normalmente, usando TCP sempre. Em caso de UDP, depende da camada de aplicação.
Vamos pensar, um streaming de vídeo. Um streaming de vídeo, eu vou ter do lado servidor aqui, basicamente o envio de pacotes no sentido de download. E do lado cliente, eu só vou receber. Eu provavelmente não vou enviar nada de volta. Isso aqui é típico do uso de UDP, protocolo que permite fazer isso, né? Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Aqui tem a ideia de usar filtro. Então, isso é o total capturado e isso aqui é o que foi filtrado. Então, quando eu aplico um filtro, o que é o filtro? Ah, eu quero limitar para somente a porta 80. Eu vou botar um filtro, porta 80. Aí eu vou ter estatísticas aqui só da porta 80. Não, mas não é só a porta 80. É a porta 80 e o IP, sei lá, 10, 12, 0, 15. Então já fui mais restrito. E aqui vão aparecer estatísticas somente para pacotes porta 80 e que tem esse IP aqui no cabeçalho. Então é importante fazer a questão do filtro. Bom, não é só essas estatísticas gerais, né? Temos estatísticas mais interessantes, que eu chamei aqui de funções básicas de análise. Então, nesse menu Statistics, além daquelas propriedades da captura, existem funcionalidades aqui que auxiliam na geração de dados relevantes para a análise da captura. Então, exemplos, né, que podem ser usados dependendo do tipo de tráfego. Alguns são diretos, outros têm que ser interpretados. Essas informações são simples de gerar, certo? Basicamente é selecionar a opção. E podem indicar quais os próximos passos na análise ou identificação do tráfego. Lembrando que o Wireshark é uma ferramenta de apoio, né? Não é uma ferramenta de, vamos dizer, de cria diagnóstico. Ela auxilia, ok? Então, assim, ó, vamos dar uma olhada em algumas dessas propriedades aqui. Então, além das estatísticas gerais, nós temos hierarquia de protocolos, conversations, aqui mostram os fluxos, todos os fluxos por camadas. Endpoints são todos os hosts envolvidos. Tamanhos de pacotes mostram a média de tamanho de pacotes, e aí total ou filtrado. E aqui estatísticas de PV4 e de PV6. E várias outras estatísticas, aqui tem algumas outras coisas que podem ser selecionadas. Então, estamos começando ainda na parte básica. Vamos ver. Então, hierarquia de protocolos. O que isso aqui nos mostra? Aqui mostra qual é a porcentagem de pacotes que estão usando rede Ethernet, IPv6, UDP, Google Quick, por exemplo, VLANs, PPP over Ethernet, PPP. Então, basicamente ele faz o desmembramento das camadas de protocolo e mostra as porcentagens que nós podemos observar de cabeçalho, certo? E qual é a predominância desses caras em relação ao tráfego capturado. Então, o que quer dizer aqui, por exemplo? Ah, eu tenho consumido de UDP aqui 83.368 bytes. Tá aí de dados de aplicação 286.102. Tá aí de cabeçalho IPv6. Quanto eu tenho aqui?
eu tenho que fazer a exclusão desses caras. Mas o que interessa bastante aqui é o seguinte, ó. Quanto de dados foi transferido? Certo? Quanto de dados foi transferido? Quantos pacotes são realmente de dados e o resto é de controle? Certo? A gente consegue analisar isso só com essa funcionalidade. Outro caso aqui são os conversations. Esse aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu pegar uma captura, é possível... Aqui apareceu só uma, né? Que foi filtrado aqui. Mas é possível ordenar esses fluxos por quantidade de pacotes, por bytes, por pacotes no sentido de A para B, de B para A, e assim vai. A duração, a largura de banda. Temos aqui em camadas, ó, camada de rede, camada de enlace, camada de transporte. Então aqui, em resumo, eu tenho um fluxo UDP, IP A, IP B, porta de comunicação do A, porta de comunicação do B, quantidade de pacotes transferidos entre eles, quantidade de bytes, quantidade de pacotes que foi de A para B, quantidade de bytes foi de A para B, quantidade de pacotes de B para A, quantidade de bytes de B para A, o tempo relativo à captura. Então, essa aqui é uma captura que começou com esse fluxo. A duração, então durou 147 segundos aqui. A largura de banda de A para B, 26K. E aqui não apareceu a de A para B. Então é possível aqui também usar toda a captura ou marcar essa opção para apenas filtro de amostragem. Então, eu faço um filtro, excluir todo o tráfego que não me interessa e eu vou fazer análise apenas do que eu tenho interesse, usando filtros. Muito bem. Endpoints. Então, esse endpoints aqui consegue-se visualizar todos os endereços envolvidos nas trocas de dados que tem nessa captura. O IP, a porta ou as portas, né, podem ter mais de uma porta sendo usadas, quantidade de pacotes, bytes, pacotes transmitidos, bytes transmitidos, recebidos e bytes recebidos. Então a gente tem essa visão mais geral aí, que auxilia bastante nas análises que nós vamos ver mais para frente. Packet lengths são os tamanhos de pacote. Então nessa captura aqui, que tem apenas um fluxo, aqui estão... Isso aqui é editável, certo? Isso aqui a gente consegue nas preferências do Wireshark editar esses conjuntos, mas aqui seria o seguinte, ó. Qual é a interpretação disso? Pacotes de 80 bytes a 159. O total são 10.421. Houveram 3.969. Menor valor 80. Máximo valor 151. O tempo desses pacotes, né, que se o rate aqui seria a quantidade desses pacotes ao longo da captura. A porcentagem do total. E aqui são rajadas, né, que aconteceram. Para que serve isso aqui? E claro, é possível também fazer um filtro aqui, né? Aplicar um filtro aqui. Que filtro seria? Ah, eu quero só analisar o tráfego de portas TCP 3306. Vou usar a porta do MySQL. Estou procurando alguma coisa relacionada a isso. Então, se eu tenho pacotes pequenos, uma grande porcentagem, isso pode indicar erros. Porque eu tenho muito pacote sendo repetido de controle. Quando eu tenho pacotes de tamanho grande aqui, isso caracteriza um upload e um download. E é que mais ou menos aconteceu aqui. Okay?
Muito bem. Vamos lá. O IPv4 e IPv6 Statistics. Então a gente pode pegar uma captura aqui e temos como saber todos os endereços envolvidos, portas e destinos, tipos de protocolo IP. Então o que aparece aqui? Aparece se foi TCP, se foi UDP, se foi ICMP. Origem e destino de endereços. Então, a gente consegue ver essas relações aqui. Por exemplo, qual foi a porta mais utilizada nessa captura? A porta 443 aqui teve 3.867 pacotes. A porta 55.456, 6.554. Se eu sei que esse cara aqui é o servidor, esse P aqui é do servidor, esse aqui é do cliente, o que aconteceu aqui? Aconteceu um download. Então, também é possível usar filtros aqui e ser mais seletivo para fazer essa análise. Bom, dicas aqui. Então, primeira delas, em uma captura sem filtros, o uso das funcionalidades estatísticas podem ajudar a identificação dos fluxos, endereços e portas. Então, assim, ó, eu não sei o que eu estou procurando. Eu sei que está com um problema. Alguém está reclamando que está lento, está com perdas, o download não está sendo completado. O que está acontecendo? Bom, eu vou capturar sem filtros e depois, com essas estatísticas mais básicas aqui, eu consigo excluir o que não me interessa. Então tem que ter alguma reclamação, alguma origem, vai ter que ter uma informação de endereço IP, de origem ou destino, porta de comunicação, tipo de protocolo, tem que ter alguma coisa assim para fazer o filtro, né? Ou, se não tem nada disso, excluir o que é conhecido. Tá, então não é porta 443, não é porta 80, não é DNS, não é tráfego de broadcast. Então começa a excluir, certo? Então aqui tu conseguires ver a quantidade de pacotes, volume de bytes, portas de comunicação, essas que são fora do padrão, largura de banda, são características importantes para identificar tráfego anômalo. Então assim, ó, pô, tá algum problema tem. Opa, tá aparecendo aqui um fluxo que, cara, tá estranho, certo? Esse estranho aqui é o anômalo, então vamos investigar esse cara. Então reparem aqui. Se a gente olhar, por exemplo, ó, peguei aqui aquelas estatísticas do IPv4, todos os endereços. Selecionei a coluna count e me contou a maior quantidade de pacotes que eu tenho. Então percebam, ó, esse cara aqui, ó, é o que tem maior consumo de pacotes. Esse P aqui. Então ele pode ser um candidato à investigação. Porque ele esteve aí na maior parte do tráfego que foi capturado nesse momento. Então, uma estatística simples, mas é difícil de encontrar isso num arquivo de captura sem fazer esses tipos de filtragem de estatísticas, né? E também usar a questão do filtro aqui para ajudar nisso. Aqui outro exemplo que pode se fazer essas organizações pelas colunas aqui, de maior a menor. Então, reparem que aqui, ó, quem consumiu mais bytes foi esse fluxo aqui, ó, que envolve esse P e esse outro como destino. Eu sei que é uma porta 443, então esse cara aqui está usando HTTP, no caso aqui HTTPS.
Só que é UDP. Então esse cara aqui está usando o Quick ou o HTTP versão 2. Porque é o DP 443. Foi feito o que aqui? Bom, o servidor é 443, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o A é o cliente, o B é o servidor. Quantidade de pacotes do cliente para o servidor, 8.000. E ao contrário, ó, 40.000. Quantidade de bytes do servidor para o cliente, 51.000. Desculpe, mega, né? Não mil, mega. Duração, teve 1.000 segundos. Isso aí dá quase 14 minutos, né? Por aí. O que aconteceu aqui? Um download. Do que foi? Temos que descobrir que IP é esse aqui. Ah, se nós vamos investigar, isso aqui é o IP do Google. Bom, esse cara acessou uma página do Google, pode ter sido o YouTube, pode ter sido qualquer outra coisa assim. Então, esse é um exemplo clássico aí de como usar essas estatísticas. Muito bem. Então, essa ordenação dessas colunas aí é fundamental e é rápido de fazer, certo? Mesmo sem filtro, né? Não estou usando filtro nenhum ali, estou usando só as estatísticas básicas. Descobrir esses valores aí, máximo, mínimo, média, de um atributo, já nos indicam, de forma rápida aí, um caminho. Se sabemos mais informações, podemos usar, então, os filtros de amostragem. Porque a gente consegue diminuir o volume, né, dos pacotes analisados. Então, a gente consegue buscar algo mais próximo. Eu sei, por exemplo, que a gente estava procurando ali por último, né? Eu sei que é porta UDP 443, tá? Então, peraí, vamos excluir tudo que não tem nada a ver com isso. Vou me concentrar aqui agora. Vou gerar estatísticas a partir daqui. Aí eu consigo descobrir um IP específico, um horário, certo? É mais fácil. Então aqui está aplicado, ó, um filtro 443. Então eu estou vendo a hierarquia de protocolos usando um filtro 443. Então aqui tem IPv6 e IPv4. E aí tem informações sobre essa captura aqui, mas não geral, apenas para a porta que a gente determinou. Bom, então sugestões aqui de práticas para ser realizadas, né? Para a gente analisar essas estatísticas. Então uma delas aqui é o seguinte: realizar uma captura na interface de rede cabeada por 5 minutos e salvar em arquivo. Como é que eu faço por 5 minutos? Eu tenho que ficar olhando o relógio? Não, isso aqui é possível no Wireshark, nas opções, determinar o tempo de captura. Tu pode ir lá nas opções de captura, eu vou mostrar, e determinar, quero capturar por 5 minutos. Abrir o arquivo no Wireshark, então, e salvar direto também, né? E salvar direto. Identificar o protocolo da camada de transporte com o maior número de pacotes. Basicamente, UDP ou TCP. Identificar o fluxo de rede usando a opção Conversations com o maior consumo de largura de banda. Então aqui, ordenar pela quantidade de bytes, né, por segundo ou bits por segundo. Depois, gerar estatísticas do fluxo de rede com o filtro TCP Port 443. Então aí vão haver duas condições: estatísticas de todo o arquivo de captura e apenas desse fluxo aqui, que são da porta 443. Identificar qual o tamanho médio dos pacotes somente dos fluxos IPv6.
Então, vou ter que fazer um filtro para identificarmos nessa captura que foi realizada, né? Essa captura vai ser diferente para cada um que for fazer. Qual o tamanho médio dos pacotes? Então, aqui é a opção ali de packet lengths, né? Então, aqui é a opção, ó, de captura. É possível colocar a quantidade de segundos aqui, ó. Então, ali são 5 minutos. Teria que botar 300 segundos aqui. E marcar. E largar em captura. Então, depois de 300 segundos, ele vai encerrar. Outra prática sugerida: realizar a captura de tráfego de um download de arquivo usando o protocolo HTTPS. Eu deixei aqui a sugestão de fazer o download do guia do usuário do Wireshark. Eu vou deixar o link aí nos comentários e na descrição do vídeo. Para baixar esse arquivo aqui, para ser... né, qual é o arquivo que eu baixo? Baixo um arquivo de 40 GB. Esse arquivo aqui não é tão grande assim e fica tranquilo de analisar. Analisar aqui as estatísticas sobre o fluxo de redes do download. Então, a ideia é filtrar apenas esse download e identificar porta de origem, de destino, endereços IP utilizados, largura de banda utilizada, tamanho médio dos pacotes, tempo do fluxo, número de pacotes por segundo e número de pacotes geral. Isso aqui a gente consegue ver fazendo um filtro e olhando as estatísticas gerais, né, da captura. Muito bem. Então, essas são as práticas sugeridas. Né? Nós estamos avançando aí em relação a esse aprendizado aí do Wireshark. E agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui, usando o Wireshark. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui um arquivo de captura do Wireshark. E vamos dar uma olhada aqui, primeira coisa, nas estatísticas. Então, Capture File Properties. Aqui aparecem as estatísticas relacionadas à captura em geral. Né, o que foi capturado e o que está sendo filtrado. Eu não tenho filtro nenhum aqui ainda. Mostra a quantidade de pacotes, o tempo total, quantidade de pacotes por segundo, média de tamanho de pacote, quantidade de bytes, largura de banda em bytes por segundo, em bits por segundo. Muito bem. Só que aí é o seguinte, nós vamos fazer agora algumas coisas diferentes. Eu vou aqui criar um filtro. Vou pegar aqui porta 80. Ó, fiz um filtro aqui para pegar pacotes que tem porta 80. Vamos dar uma olhada de novo nas estatísticas. Ó. O total ainda continua a mesma coisa, só que agora eu tenho esse display, que é o filtro aqui, 30 pacotes, tempo 13 segundos, quantidade de pacotes por segundo 2,2, tamanho médio dos pacotes 179, quantidade de bytes 5.373, quantidade de bytes por segundo 400, média de largura de banda aqui 3.201. Beleza. Vamos ver se a gente consegue achar mais coisas aqui. Ó, vamos dar uma olhada na hierarquia de protocolos. Eu tenho a captura feita em redes Ethernet, 100% foi IPv4, 100% foi TCP e 20% dos pacotes foram
da camada de aplicação. Foram do HTTP. Quantidade de bytes de dados que foram trocados. 1599. O que é interessante aqui? O total de bytes, olha só, o total de bytes foi 5373. Esse é o total. De dados foram 1599. Repare que aqui está se fazendo a análise apenas para o filtro de pacotes na porta 80. O que mais? Conversations. Reparem que aqui ele está mostrando de toda a captura. Tem porta 22, tem porta 9000. Não, eu não quero, eu quero só da porta 80. Então eu vou ter que marcar aqui. Agora eu só tenho tráfego da porta 80. Aqui. Quantas conversas, né? Quantos fluxos tiveram? 3. Qual foi que consumiu mais banda? Vamos ordenar aqui. O que consumiu mais banda foi esse aqui. Consumiu 374. Esse cara. Quando ele acessou esse servidor aqui. Tá, e quem usou mais bytes no total? Deu um empate aqui, todo mundo. Quem levou mais tempo? Quem levou mais tempo foi esse cara aqui. Quem levou menos tempo? Quem levou menos tempo? Foi quando teve o acesso para o final 11. Beleza? Vamos lá. Endpoints. Então, quais foram os IPs aí que apareceram nessa captura? Certo? Isso aqui geral ainda, né? Mesmo caso aqui, eu ainda não apliquei o filtro que estava aqui. Então eu posso, a partir daqui, não sei nem o que eu estou procurando, ver aqui, quem é que mais enviou pacotes aqui? Foi esse cara aqui, Agora eu vou fazer um truquezinho. Foi esse cara aqui? Botão direito. Preparar como filtro. Selecionar. Tá vendo que apareceu lá o filtro? Para esse P aqui. Então vão aparecer o que agora aqui, Quando eu aplicar, vão aparecer apenas pacotes que tiveram esse P como participante na comunicação. Então dá para a gente sair daqui. Por exemplo, vamos pegar outro caso. O que teve menos pacotes foi esse cara aqui. Botão direito. Podemos aplicar como filtro ou preparar como filtro. Agora percebo que já tem a porta lá, né? É esse P e essa porta 22. Então eu usei botão direito, Prepare as Filter e dei um Select. Então eu saio da condição aqui, não preciso ficar montando o filtro, eu posso sair daqui direto. E aplicar. Então aqui teve uma seleção apenas para essa condição. Que tenha o IP 10001 e porta 22. Tanto origem quanto destino, né? Aqui está qualquer coisa. Muito bem. Bom, então essas malandragens aí a gente vai pegar usando, tem como fazer. Depois, aqui tem o tamanho dos pacotes, né, médios. Isso aqui é total. Certo? Esse é o total
do que foi capturado. Então tem essas categorias aqui onde se encaixam o tamanho médio dos pacotes. Isso pode ser interessante, como eu falei, né? A questão dos pacotes serem uma quantidade muito grande de pacotes pequenos pode indicar que está havendo muito controle, então muitas retransmissões na rede. Também é possível aplicar o filtro aqui, da mesma forma que nós pegamos aquele filtro ali, a gente pode aplicar aqui. Então, por exemplo, quero pegar somente porta, sei lá, 22. Apliquei a porta, somente porta 22. Repare que aqui, ó, não reflete aqui. Aqui é só para essa funcionalidade. Ok? Diferente da outra ali, né, que tinha a opção aqui de marcar o filtro, que aplicava o que tinha aqui. Aqui não, aqui tu faz a parte de filtragem. Bom, por último aqui, temos as opções de estatísticas gerais, né? Então, vou pegar aqui de IPv6, todos os endereços. Então, aqui são todos os endereços que apareceram na captura, com a quantidade de pacotes em cada um. Porcentagem, né? De uso. Então, quem consumiu mais aqui? Esse cara aqui é o que apareceu mais. Então, o que a gente pode fazer com ele? Mesma coisa, ó. A gente pode pegar esse cara aqui. Podemos copiar. Ele não vai deixar eu colar aqui. Espera aí. Esse aqui não permite. Aqui tem que ser, ó. Não, também não. Esse aqui é meio burrinho, certo? Aqui não permite sair daqui. Então, não dá para fazer direto daqui. Mas a gente pode fazer direto daqui, né? Ó, Conversations, IPv6. Podemos pegar esse cara aqui, preparar como um filtro, inclusive selecionar se quer de A para B, de B para A ou bidirecional, ó, e montar o filtro lá. Então vai pegar todos os pacotes dessa conversa aqui, ó, somente. E aí nós aplicamos e aqui está um filtro montado. Muito bem. Então, pessoal, a ideia aqui dessa aula 2 é se ambientar na questão das análises estatísticas básicas aí do Wireshark. Então, espero que vocês façam as práticas aí para a gente poder avançar para algumas funcionalidades mais, vamos chamar complexas, né? Mas mais úteis e demandam um conhecimento da base, que é o que a gente está fazendo. Até o próximo.